Bom, pessoal, nessa aula vamos aprender um pouco sobre congruência de triângulos. Embora esse conteúdo não é programado para vocês, mas nas provas de vestibular e Enem sempre cobram. Então, vamos conhecer alguns casos aqui de congruência de triângulos. A congruência, a gente já viu que é quando eles têm a mesma medida. E quando se dá essa congruência? Vamos ao primeiro caso. A congruência se dá quando todos os lados têm a mesma medida. Esse lado mede igual a este, esse lado mede igual a este, e esse lado mede igual a esse. Ou seja, a gente chama esse primeiro caso de L, 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 onde todos os lados têm a mesma medida. Nesse segundo caso, nós temos o seguinte: nós temos dois lados com a mesma medida, dois lados com a mesma medida, e o ângulo entre esses dois lados, vamos colocar aqui de ângulo alfa, o ângulo entre esses dois lados congruentes tem a mesma medida. O ângulo entre esses dois lados congruentes tem a mesma medida. Então, nesse segundo caso, nós temos dois lados congruentes e o ângulo formado entre esses dois lados também congruentes. Então, aqui nós temos lado, ângulo, lado. Quando nós temos dois lados congruentes e o ângulo entre eles, entre esses dois lados, também congruentes. Bom, no terceiro caso, nós temos algo parecido ao caso anterior, só que aqui diferente. Nós temos um lado com a mesma medida e os dois ângulos entre esse lado também congruentes a esses dois ângulos que formados ao lado formado com esse lado aqui também congruentes. Então, aqui nós temos o seguinte, olha, um lado congruentes e os dois ângulos que fica aqui no mesmo lado, a esse lado congruente também congruentes. Então, aqui nós temos o seguinte caso: ângulo, lado e ângulo. O lado e os dois ângulos aqui, adjacente a esse lado, olha, o lado e os dois ângulos aqui, adjacente a esse lado, também congruentes. Então, aqui nós temos ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Não pode, o ângulo aqui não pode estar do lado oposto. Aqui tem que estar no mesmo lado, tá? Então, aqui nós temos o terceiro caso de congruência de triângulos. E ainda temos um quarto caso. Esse quarto caso, aqui nós temos o seguinte: nós temos que eu tenho aqui, olha, o lado, o ângulo, o lado e o ângulo. Agora é o seguinte, nós temos
o lado e o ângulo aqui adjacente ao lado e o outro ângulo oposto a esse lado. Olha só, o ângulo oposto a esse lado. O ângulo oposto a esse lado. Então, é o seguinte, é mais um caso de congruência. Eu tenho aqui, olha, o lado e o ângulo adjacente com o outro ângulo oposto ao lado. Aqui, olha, a mesma coisa, eu tenho ângulo, esse ângulo, esses dois congruentes, esses dois também, e o lado aqui adjacente ao ângulo e oposto ao outro ângulo. Então, nós temos mais esse caso de congruência. Esse caso de congruência, repetindo aqui, nós temos o lado, o ângulo e o ângulo oposto. Aí eu vou escrever aqui, ó, o lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. É oposto ao lado. Ângulo oposto ao lado que é dado, como vocês estão vendo aqui. Então, são casos de congruência que vocês podem estudar e aprender um pouco mais, fazer exercícios para não perder nenhuma questão, ok?